Você está no canal Kryptonita e seja muito bem-vindo à 11ª temporada de Smallville, As Aventuras do Superboy. Sim, chegamos no 13º arco de histórias da 11ª temporada de Smallville. Se você não acompanhou os outros vídeos, acompanhe, estão todos aqui no canal, contando tudo o que aconteceu depois que a série terminou na TV. E a história já começa um caos, com Superman tentando deter um professor, conhecido como Bryce Gordon, que foi possuído por um espírito maligno que possuiu ele após ele encontrar um diamante negro na África alguns dias antes. Esse diamante acabou transformando ele num monstro violento, até informa lá o Superman para não tentar machucá-lo, depois de contar a história do professor, mas ele fala, eu preciso deter esse cara aqui, Tess. Enquanto isso, na Antártica, a Lois está visitando uma instalação do Super Collider, uma máquina super poderosa que foi feita pelos esforços combinados de Michael Holt, um grande milionário, e Ted Kord, outro grande milionário. Inclusive o Ted Kord já apareceu na 10ª temporada de Smallville. Ele é responsável pelo projeto Besouro Azul e nos quadrinhos, para quem não sabe, ele foi o segundo Besouro Azul. O Super Collider que eles estão inaugurando ali na Antártica teve a assistência financeira de Bruce Wayne, mas por mais orgulhosos que estejam de suas realizações, os milionários dizem para Lois que nada disso teria sido possível sem a contribuição de última hora de ninguém mais, ninguém menos que Lex Luthor. Nesse momento, Lois diz para os dois milionários, o Michael e o Ted, para não confiarem muito no Lex Luthor por causa dos seus últimos atos. Na verdade, por causa de todos os seus atos. Infelizmente, as coisas não saem como planejado por eles, porque quando os cientistas começam o experimento lá do Super Collider, um portal violento se abre, puxando tudo e todos para uma fenda entre universos paralelos. A Lois, que está quase sendo puxada, se agarra numa grade, e o único que parece feliz com o incidente é ele, o Lex Luthor, que obviamente planejou tudo isso. É a falta de vergonha. De volta à metrópole, Superman decide acabar com a luta, quebrando o Diamante Negro em vários pedaços, e depois disso o professor acaba voltando ao normal. Mas de repente, Superman ouve a Lois pedir ajuda e ele sai voando para a Antártica com toda a sua velocidade. Ele chega a tempo de pegar a sua amada pouco antes do vórtice puxá-la, mas os dois estão presos na fenda. Michael Holt acaba fechando a fenda, só que Lois e Superman somem. Sumiu! Enquanto isso, no quartel-general do DEO, a Diana, a Mulher Maravilha, está ajudando lá a Chloe, que está totalmente grávida, e a Diana até olha pra Chloe e fala, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma grávida, porque lá em Temíncera isso não acontece, as mulheres não ficam grávidas lá porque não tem homem, né? Então não tem como elas ficarem grávidas. Não você peça as crianças pra cegonha. É verdade. Enquanto Chloe conversa com Diana, o Steve Trevor também tá conversando com o Oliver, chamando ele para treinar alguns agentes do DEO, depois da sua vitória com Prometheus no nosso último arco que a gente falou aqui no Smallville 11ª temporada, quando eles recebem uma ligação da Watchtower alertando sobre o desaparecimento de Superman e Lois. De volta à Antártica, o Otis, o secretário fiel lá do Lex Luthor, tenta desesperadamente sair da instalação, só que ele vê ninguém mais, ninguém menos que o Gladiador Dourado e Skids, que estão procurando a Lois e o Superman e procurando o que aconteceu para sabotarem lá o super experimento. O Gladiador Dourado afirma para aliados que ele tem no DEO que o Superman e a Lois foram sugados para outro tipo de realidade e vão continuar tentando rastrear os dois. Lá no Star Labs, a equipe de Emil Hamilton completou a sua análise do diamante negro que tinha infectado o tal professor, e parece que a gema emite um padrão único de ondas cerebrais alfa que influenciam a mente de quem está em contato com a tal gema, com o tal diamante negro. Então Emil manda uma equipe de volta à cena do crime para que possam evitar de qualquer outra pessoa ser infectada por esse diamante negro. Porém é tarde demais, porque lá na cena do crime em Metrópolis, um outro repórter do Planeta Diário chamado Milton Lombard tenta obter um furo de notícia porque ele quer ser melhor que o repórter Clark Kent, porém
Porém, ele acaba sendo infectado por fragmentos do Diamante Negro e também se torna uma pessoa má, uma pessoa influenciada. Enquanto Chloe e os outros tentam até a ajuda da mágica Zatanna para saber onde Superman e Lois estão, é mostrada a Terra paralela. Superman e Lois chegando nessa nova Terra que eles foram sugados e vendo várias naves que são os monitores. A Terra parece que está em um colapso total. Uma das primeiras coisas que o casal vê é um homem em um traje vermelho e branco amarrado ao topo de um edifício semelhante ao do Planeta Diário. Ele parece ser o Superman dessa Terra que eles foram parar. E lá na Antártica o Lex tá pronto, ó, pra picar a mula, né? Ele fala pro Cord e pro Holt que ele tá fora do projeto, porque as instalações estão muito instáveis, principalmente depois do desaparecimento do Superman da Lois Lane. Nesse momento, o Lex tem uma briga lá com os dois milionários, o Holt e o Cord, e ele fala que pretende comprar as empresas, mas o Cord diz que eles não estão vendendo as empresas, mas de repente a segurança privada de Lex, que é revelada ser movida por anéis dos Lanternas Amarelos, atira neles e Lex diz que eles deveriam considerar isso mais como uma aquisição hostil. O Lex montou seu próprio exército e agora ninguém para esse carequinha. Enquanto no departamento de polícia de Metrópolis, o Milton Lombardi, aquele repórter que foi infectado também pelo Diamante Negro, está atacando os policiais, é mostrado mais uma vez Superman e Lois na Terra paralela, tendo vários problemas. Eles estão tentando sair de lá, mas não conseguem. Lá eles encontram Jimmy Olsen da Terra paralela, encontram também a Lois Lane da Terra paralela, que fala pra eles que o Mr. Majestic, que é o Superman da Terra deles, foi assassinado pelos caçadores, aqueles robôs sanguinários. A Lois Alternativa também explica pra eles que os monitores colocaram uma nave em cada lado do planeta e fizeram algo no núcleo da Terra, e é apenas uma questão de tempo até que destruam a Terra que eles estão de uma vez por todas. De repente, naves acima de Metrópolis começam a disparar e uma preocupada Lois diz a Clark que eles precisam sair de lá imediatamente, e ele concorda, é claro. Enquanto isso, lá em Metrópolis, na torre de vigilância, a Tess está contatando o Dr. M. Hamilton para avisar que o Eclipse, o tal Eclipse lá, tá atacando, se espalhando pela cidade. O M. Hamilton fala para ela que ele já está ciente, pois muitos dos funcionários do Star Labs já foram possuídos. O caos vai se espalhando em Metrópolis graças ao exército crescente de pessoas contaminadas pelo Eclipse, pelo Diamante Negro. Enquanto isso, na Terra paralela, onde Superman e Lois estão presos, o caos também está sendo instalado. Eles estão tentando fugir da morte ali, tentando fugir dos monitores. O Superman chega à conclusão de que se aquela Terra tinha um kryptoniano, que era o Majestic lá que morreu, ela também poderia ter uma fortaleza da solidão. Então ele pega a Lois e vai em direção à fortaleza da solidão daquela Terra, para tentar algum auxílio do Jor-El daquela Terra. Enquanto isso, na Terra que a gente já conhece, lá na Antártica, o Lex exige a Ted Cord e a Michael Holt que forneçam a ele os códigos de acesso para todo o equipamento deles, mas eles se recusam, dizendo que ele matou o Superman e a Lois Lane. Lex insiste que suas ações são só para salvar o mundo e comanda sua força de segurança para atirar nos dois homens, caso eles se recusem a dar esses códigos de acesso para ele. Nesse momento, o Lex também ordena seus capangas a encontrarem o Gladiador Dourado, que ele sabe que estava lá, e capturem o Gladiador Dourado também. No Star Labs, M. Hamilton e alguns dos seus funcionários estão se escondendo dos outros que foram possuídos. Enquanto isso, em outra parte lá dos Star Labs, está o Hank Henshaw, gente. Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, o Hank Henshaw era aquele astronauta que foi salvo pelo Superman, se transformou meio que num androide e ficou como uma inteligência artificial em uma cabeça. Então ele, vendo aquele caos todo acontecendo lá no Star Labs, ele se aposta de um androide, né, que parece com um corpo robusto assim, com S de Superman, e vai tentar salvar M. Hamilton e também fazer a diferença para salvar o mundo desse tal Eclipse. Enquanto isso, lá na outra Terra que o Superman e a Lois Lane estão presos, eles chegam finalmente na fortaleza
Fortaleza da Solidão, só que o Jor-El desse mundo não é nem um pouco acolhedor, pois ele não reconhece o Superman como seu filho, chamando-o de impostor, porque ele sabe que o Superman daquela região, que era o Majestic lá, já estava morto. Jor-El então tranca Superman dentro de um cristal dourado e Lois dá um passo à frente tentando argumentar com ele, dizendo que ele está cometendo um grande erro. E a terra em que Superman e Lois está presa está prestes a se dizimar, os monitores já estão acabando com a terra inteira, e antes que possa acabar totalmente a terra, a Lois consegue convencer o Jor-El daquela terra de libertar o Superman e ajudá-los a viajar para outro mundo paralelo. Jor-El diz a Lois tudo o que sabe sobre o multiverso, mas ele diz que não pode garantir que eles vão acabar de volta à terra que eles vieram. E também pergunta se ela pode levá-los com ele também. Lois diz que eles vão se arriscar para sobreviver, então concorda em levar Jor-El com eles. Jor-El então baixa sua consciência naquele cristalzinho parecido com o cristalzinho da 4ª temporada de Smallville, que são as 3 pedras unidas. Então ele baixa todo o seu conhecimento nesse cristal e teletransporta todos para outro lugar, momentos antes da Terra que eles estavam ser devorada pelo sangramento. Superman e Lois, junto com o cristal de Jor-El, acordam em outra Terra paralela que não está em uma boa forma também da que eles acabaram de escapar. Essa Terra foi apreendida por Apocalipse, sabe, da 10ª temporada de Smallville? Então, e os dois planetas colidiram, deixando tudo destruído, com caçadores de homens destruídos e esqueletos de pessoas mortas com um símbolo ômega de Darkseid na testa. De repente, Superman ouve um som muito fraco, semelhante a um batimento cardíaco. Então, ele junto com a Lois se dirigem para sua fonte e descobrem quem exatamente é, e vocês não vão acreditar. É ninguém mais, ninguém menos que Darkseid que está ali, meus amigos. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Enquanto isso, lá na Antártica, na super máquina que Lex está construindo, ele tá lá fazendo as últimas instalações nela e ordena que seus lanternas amarelos torturem o Gladiador Dourado, que foi preso por eles, né? E remova todos os seus dispositivos para que ele possa estudá-los mais tarde. Lex também prende o Gladiador Dourado junto com os 2 milionários lá que estavam fazendo o Super Collider, que é o Cord e o Halt, e pede para os Lanternas Amarelos que ele tem que ficarem de olho nos 3. Enquanto isso, na Terra Ômega, que Superman e Lois estão, eles acabam conversando com o Darkseid e, pasmem, eles acabam fazendo um acordo com ele. Superman fala pro Darkseid para ajudar eles dois a entrarem em uma das naves dos monitores. Em troca, ele vai dar algo pro Darkseid. O Darkseid aceita a proposta e Superman voa com Lois para dentro de uma das naves dos monitores. E antes deles chegar, o Darkseid solta o seu raio ômega, abrindo a nave para que o Superman possa entrar com a Lois. E o que o Superman deixou pro Darkseid? O fragmento de cristal que contém lá a presença do Jor-El. Darkseid diz que parece uma segunda chance para ele e joga o fragmento para longe. Uma fortaleza da solidão se abre bem na frente de Darkseid. Enquanto isso, na Terra, alguns heróis estão tentando deter o domínio de Eclipso, né, que tá atacando lá o pessoal. Um deles é o Superboy, com a ajuda dela, a Supergirl, que veio do futuro para ajudar o pequeno Superman, e também Hank Henshaw, que agora está num corpo robótico e ajuda os dois a derrotar esse tal Eclipso. Em um certo momento da história, eles descobrem uma forma do Eclipso sair de todas as pessoas que estão contaminadas e se transformar num ser só, e acabam derrotando eles com badalares de sinos, né? Estilo Venom no Homem-Aranha 3. Depois que eles derrotam o cara, Eclipso se reverte para um único diamante que Hank Henshaw e Supergirl pegam no ar. E Hank Henshaw diz que só há uma maneira de garantir que o diamante nunca mais caia nas mãos dos humanos. O que ele faz? Ele decide deixar a Terra com o diamante Eclipso para proteger as pessoas de sua influência. Então Hank, com a ajuda do Lanterna Verde John Stewart, voa para um destino desconhecido junto com esse diamante poderoso. Enquanto isso, na Antártica, na sala onde Cord, Halt e o Gladiador Dourado estão mantidos presos, os Lanternas Amarelos
Amarelos que estão vigiando lá pretendem trair o Lex. Eles pretendem matar os prisioneiros, depois o resto das pessoas que estão ali e usar o local como seu próprio reduto, seu próprio esconderijo. Só que o Skits, a bolinha que é parceira do Gladiador Dourado, observa tudo nas sombras e fala: agora depende de mim salvar essa galera aqui, né? Enquanto isso, na outra Terra, o Superman e a Lois estão procurando uma maneira de voltar para a Terra original deles. Estão lá na nave dos monitores e eles estão procurando qual que é a Terra deles e eles descobrem qual que é e falam: nossa Terra ainda tá intacta, a gente pode voltar. Só que nesse momento chega o monitor conhecido como Weaver, que parece o Vegeta do Dragon Ball. O miserável é um gênio! E ele declara que vai matar os dois porque o Superman acabou matando o Raylan, que era outro monitor que estava lá na terra dele em um outro arco, já falei aqui. Nesse momento, mais monitores aparecem e acabam levando Superman e Lois como prisioneiros. Depois disso, Superman, Lois e os monitores começam a ouvir uma voz muito familiar. Essa voz pertence a Lex Luthor, que através da tecnologia lá do Super Collider consegue se comunicar com os monitores daquela terra. Isso sugere que os monitores, ao invés de arrasar o universo que o Lex está atualmente, simplesmente reinicie. Superman interrompe sua proposta dizendo que o que ele está propondo é uma loucura. O Lex acaba ficando surpreso ao ver o Superman e a Lois ainda vivos, pois ele estava se perguntando onde eles foram parar. Lois o chama de monstro, mas Lex insiste que ele é o único realmente tentando salvar o mundo. Os monitores encerram a transmissão dizendo que tem muito o que discutir antes de aceitar essa proposta do Lex. Lois fica chocada nesse momento ao saber que os monitores vão realmente considerar a oferta do careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Porém, nesse momento, todos os monitores que estão lá reconhecem o Superman como a pessoa que matou o Raylan. Então, eles decidem sentenciá-lo à morte para que ele não possa interferir novamente nos planos deles. Porém, o Superman e a Lois são muito espertos. Antes que o Superman possa morrer e o Bleed acabar com aquele universo que eles estão, com aquela terra que eles estão, ele com a Lois conseguem fugir da nave dos monitores e encontram o local para voltar para a dimensão deles. Eles acabam voltando ao universo natal e aterrissam no Tibete, onde Lois segura um Clark inconsciente em seus braços, pedindo ajuda, mas eles estão sozinhos nesse momento. Enquanto isso, na Antártica, os Lanternas Amarelos se preparam para executar Ted Kord e Michael Holt e o Gladiador Dourado, dizendo que eles não são o seu pessoal. Mas nesse momento, o nosso querido heróizinho Skits chega bem a tempo e os ataca com um conjunto de cabos que saem do seu corpinho, distraindo os Lanternas Amarelos. Kord e Holt aproveitam a oportunidade para incapacitar os homens e então Skits pega os anéis deles. Depois de finalmente derrotar uma parte do exército amarelo de Lex, eles ajudam o Gladiador Dourado e acabam escapando de lá. A outra parte do exército de Lanternas Amarelos que está com Lex também decide se voltar contra o empregador. No entanto, Lex revela seu plano de contingência, que os anéis de seus subordinados foram escravizados por seu próprio anel e programados para se autodestruir sob o próprio comando do Lex. E ele dá esse comando nesse exato momento, destruindo os caras, e depois que os cadáveres dos capangas caem no chão, Lex e Otis simplesmente saem de lá. Quando tudo parece ter se resolvido, os dois milionários e o Booster Gold e o Skits conseguiram sair da Antártica, o Superman e a Lois voltaram pra Terra, o Hank Henshaw levou o Diamante Negro lá do Eclipso pra outra parte do espaço para nunca mais aparecer. Uma coisa acontece: várias naves de monitores começam a chegar na terra deles, confirmando que a crise está chegando na terra que a gente tanto ama. E esse foi o 13º arco e penúltimo arco da 11ª temporada de Smallville. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal, que no próximo vídeo, o último vídeo da nossa saga, intitulado Continuidade, vamos falar sobre a chegada dos monitores, a chegada da crise e a união da Liga da Justiça para deter essa nova crise. Então, fique ligado aqui no canal, obrigado por ter assistido até aqui, um beijo na alma e tchau!